Jesus é superior aos profetas. Eu ainda estou falando que Ele é superior aos profetas. Eu vou falar duas coisas: que Ele é superior aos profetas e que Ele é superior aos anjos. Eu estou ainda que Ele é superior aos profetas. Jesus é superior aos profetas porque Ele foi o único capaz de fazer purificação pelos pecados. Olha só, Hebreus 1:3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados. O autor, depois de dizer que Jesus é superior aos profetas porque Ele tem a natureza de Deus, depois para dizer que Ele é superior aos profetas porque Ele mostrou a face de Deus, agora o autor vai dizer, Ele é superior aos profetas porque qual profeta morreu pelos seus pecados? Nenhum. A Bíblia diz que Jesus é eternamente Deus e que Ele morreu para nos purificar de todo o pecado. Graças a Jesus, na cruz do Calvário, todos os nossos pecados foram perdoados e purificados. Não há mais dívida diante de Deus. Diga glória a Deus aí. Então Jesus é superior porque eu tinha uma dívida que era impagável. Porque o pecado é uma dívida. Era uma dívida impagável. Ninguém conseguiria entrar no céu se tivesse só um só pecado. Ninguém vai entrar no céu se tiver um só pecado. Mas Jesus na cruz pagou por todos os nossos pecados. Hoje, quando Deus olha para você, justificado, purificado, é como se você não tivesse nenhum pecado. Não é que você não peca, você peca e eu peco. Mas quando Deus olha para você, Ele vê Cristo. Cristo não pecou, você foi declarado justo. Quando você chegar nos portais da glória e tiver um anjo lá nos portais da glória e você chegar lá, Cristo entra na sua frente. Eu declarei ele, ela justo, não há pecado. Não é maravilhoso saber que esse Jesus é superior aos profetas, porque Ele já pagou todos os nossos pecados, Ele já pagou por todas as nossas iniquidades, e nós não devemos nada mais para Deus, não há nenhuma condenação. E vamos dizer que Deus se esquecesse, se é possível isso. Claro que não é possível, mas só para a gente entender o princípio. Vamos dizer que se chegasse lá no céu, e Deus, você chegasse lá com todos os seus pecados, chegasse lá nos portais com todos os seus pecados, aí o Pai via você com aquele montão de pecado, e aí o Pai ia castigar você. O Pai esqueceu, deu uma amnésia em Deus. Claro que isso não é possível, é só uma ilustração. Mas Jesus, na hora que você fosse receber o castigo, Jesus entraria na frente e diria assim para o Pai: eu já paguei por todos esses pecados. Esse aleluia você dá para saber um negócio desse? Você dá um aleluia desse de testemunha de Jeová num culto como esse? Você devia sair pulando aqui. Você devia sair gritando. O dia que você tiver compreensão disso, que Jesus pagou todos os seus pecados, a sua vida é outra, irmão. Por isso, quando algum momento você duvidar do amor de Deus, quando você estiver passando por uma luta, por uma prova, e você achar que Deus não te ama, sabe quando você deve olhar? Olha para a cruz. Olha para a cruz, Jesus levando todos os seus pecados, pagou cada um dos seus pecados, passados, presentes e futuros, todos foram pagos lá na cruz. Por isso que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você sabe quem dá mais glória a Deus aqui nessa igreja? Quem tem consciência disso. Quem tem consciência disso. O que Jesus fez por você. Por isso que Jesus é incomparavelmente melhor que os profetas. Amém? Agora vamos para a segunda parte, que é mais rápida. Segundo, Jesus primeiro é superior aos profetas. Segundo, Hebreus, Jesus é superior aos anjos. Olha só, Hebreus 1:4. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles.
Se Jesus é superior aos profetas, agora o autor de Hebreus vai na direção, vai defender a tese que Jesus não é só superior aos profetas, mas que também Jesus é superior aos anjos. Por quê? Diante dessa comparação reveladora entre os anjos e o Messias Salvador Jesus, você precisa ter consciência que o ministério dos anjos é um ministério importante. O ministério dos anjos é importante. Os anjos protegem você, ele guarda você dos motoqueiros, dos homens barbeiros. Os anjos guardam a gente. Agora, Jesus é muito superior aos anjos. Tem gente, eu não sei se você sabe, tem gente que teve tanta experiência com anjos que começaram a adorar anjos. Sabia disso? Tem igrejas, nos Estados Unidos aconteceu muito isso, de pessoas começarem a receber visita de anjos. Tem uma igreja nos Estados Unidos, que até o pastor foi desligado de uma denominação, que ele recebia visita de anjos. Veja bem, os anjos estão ao nosso redor, mas eu não quero receber visita de anjo. Eu quero receber visita de Jesus. Eu quero a presença de Jesus. Aleluia! Por isso que Jesus, ele é superior aos anjos, irmãos, porque ele tem um nome superior aos anjos. Hebreus 1,4 vai dizer assim: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois por quais dos anjos disse Deus jamais: tu és meu filho e hoje te gerei, e outra vez eu serei pai e ele me será filho. Então Jesus, ele herdou um nome superior aos anjos. Nenhum anjo recebeu o nome: você é meu filho amado. Por ele ser filho, ele é da mesma essência de Deus, ele é da mesma substância de Deus, ele é da mesma natureza de Deus, tendo os mesmos atributos de Deus, porque Jesus não foi criado, Jesus foi gerado. Então Jesus tem um nome que está acima dos anjos. O Jesus tem um nome que está acima dos pregadores. Jesus tem um nome que está acima dos cientistas. Jesus está acima dos autores, dos místicos. Então Jesus está acima por causa do seu nome. Aleluia! Jesus também é superior aos anjos, porque Jesus tem uma dignidade superior à dos anjos. Olha só, Hebreus 1,6 diz assim: e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus, o que, irmãos? O adorem. Olha que coisa linda. Então, Jesus Cristo, ao entrar no mundo, entra como unigênito. Ele era o Filho único, não é? Mas João 3,16 que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas quando Jesus entra no mundo, morre e ressuscita, a partir da ressurreição, ele não é chamado mais de unigênito, porque unigênito significa único. A partir da ressurreição de Jesus, você vai ver no Novo Testamento que Jesus é chamado de primogênito, porque agora ele é o primeiro, porque Deus agora tem muitos filhos e filhas para a glória dele. Quantos podem dar um glória a Deus? Não é maravilhoso? Aplauda ao Senhor. Na minha casa eu tenho 2 filhos. De vez em quando eles ficam brigando para ver quem é o primogênito. A minha filha tem 32 e meu filho tem 22. Minha filha fala: eu sou a primogênita. Aí meu filho fala: ah, mas no Antigo Testamento o primeiro era o homem. Então eles ficam brigando para saber quem é o primogênito. Porque no Velho Testamento, se você não sabe, o primogênito recebia 2/3 da herança, e o resto da família repartia 1/3 com todos. Agora Jesus, ele era o único. Ele poderia falar: eu sou o único. Mas através da sua morte, da sua ressurreição, Jesus agora é o primogênito. Somos filhos amados de Deus.
Então Jesus vem buscar a sua igreja. Ele não é mais o filho unigênito, ele é o filho primogênito. Um dia ele voltará para buscar a sua igreja em majestade, e ele não virá mais como unigênito, mas virá como primogênito, para buscar os seus filhos, os seus irmãos. Você agora é irmão de Jesus. Diga glória a Deus. É maravilhoso isso. Por isso que ser crente é um negócio que quando, depois que você se torna crente, é que você fala, esse negócio é bom demais. Porque não é bom demais ser crente? Ser crente é bom demais. Eu sei que tem alguns aqui que acham ruim ser crente. Temos aqui que eles gostariam de estar numa boate agora. Alguns aqui gostariam de estar bebendo uma cachaça aqui. Tem alguns que queriam estar no forró bodó. Porque, como disse bem o pastor Fernando, você ainda não é filho. O dia que você se tornar um dos filhos, você vai ver que a sua vida muda. A sua natureza é outra. As suas prioridades serão outras. Os seus valores serão outros. Eu não estou aqui, e a maioria dos que estão aqui não estão aqui por causa que alguém obrigou. Nós estamos aqui porque nós reconhecemos o que o Filho primogênito fez por nós na cruz do Calvário e nos deu a alegria de viver. Diga glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Desculpe de ter falado isso, é que às vezes dá a impressão que nós somos obrigados a estar aqui, sentar nessas cadeiras de plástico desconfortável, ouvir um som não muito bom, ouvir uns músicos aqui. Mas filho, é isso que dá sentido para a vida. Paulo, ele diz que todas as coisas para ele foram percas por causa do conhecimento de Jesus. Eu não troco, como diz aquela música, eu não troco ele por nada. Eu tenho um monte de coisa aqui para falar, mas eu tenho um relógio aqui que já está dizendo que eu tenho que ministrar a ceia. Vamos caminhar mais 5 minutos. Que Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior aos profetas. Jesus é superior aos anjos porque ele tem uma posição superior à dos anjos. Olha só, Hebreus capítulo 1, verso 8 diz assim: mas acerca do filho, não dos anjos, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Ou seja, Jesus ele é superior aos anjos porque ele tem uma posição acima dos anjos. Os anjos agora adoram a Jesus, servem a Jesus. Jesus tem uma posição superior, porque Jesus tem um reino para sempre, o seu trono é para sempre. Por isso, o reino de Jesus, que nós fazemos parte do reino de Jesus, o reino de Jesus é o reino que vai durar para sempre. Porque onde está o rei, está o reino. Onde está o reino, está o rei. Por exemplo, hoje a gente está vendo essas guerras no mundo. E tem pastor que vê Ezequiel 38 em tudo. Eu não vejo nada naquilo ali. É mais uma guerra. Mas onde estão os reinos que passaram esse mundo? Por exemplo, hoje quem é o bambambam dos reinos? Quem é aqui nessa terra? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o bambambam. Eles entram, eles faz o que querem. Os Estados Unidos. Mas deixa eu falar para você. Já houveram reinos aqui poderosos. O Egito foi um grande reino. Cadê o Egito? Eu estive no Egito alguns anos atrás. O Egito é pior que o Brasil em tudo. Houve o reino da Síria. Onde está o reino da Síria? Também passou. Houve o reino da Babilônia. Cadê o reino da Babilônia? Passou. Houve o reino Medo-Persa, que é hoje onde é o Irã. Cadê? Passou. Houve o reino grego, Alexandre o Grande. Cadê o reino grego? Passou. Houve o Império Romano. Cadê o Império Romano? Passou. Eles se levantam e caem. Hoje é os Estados Unidos, poderoso. Amanhã pode ser outro país. Os Estados Unidos se tornou essa grande potência depois da Segunda Guerra Mundial. Antes da Segunda Guerra, os Estados Unidos não era tudo isso que é. Mas Jesus não. O reino de Jesus
esse vai permanecer para sempre. Aleluia. Eu sei que as pessoas hoje, elas querem ter cidadania americana, elas querem ter visto americano. Aleluia, por isso se você conseguir, isso é bom. Mas deixa eu falar para você, a cidadania do reino é muito superior à cidadania americana. Aleluia, diga glória a Deus. Jesus é superior. Aleluia. Você fica idolatrando Trump, você fica idolatrando Lula. Deixa eu falar para você, você tem um rei superior, é o rei Jesus. Aleluia, aleluia. Irmãos, olha, eu vou falar para você, eu não tenho lado nessa história aí não, mas isso aí tudo vai passar. Deixa eu falar para você, o Instagram vai passar, o Google vai passar, o Facebook já está passando, só os velhos que estão usando, mas o reino de Deus, esse não, esse vai permanecer para sempre. Aleluia. Jesus é superior. Eu estou falando isso aí porque você acha que você é sempre um membro de uma igrejinha evangélica aqui em Mauá. Não, você é cidadão do reino, filho. Aleluia. Jesus é superior. Hoje eu vim para dizer para você que Jesus é superior. Não pode ter nada na sua vida que seja superior a Jesus. Jesus é incomparável, meu irmão. Vou mais 5 minutos só. Vou ficar à vontade? Então vou ficar à vontade. Obrigado. Jesus é superior porque Ele tem um exemplo superior aos anjos. Olha só Hebreus 1:8. Mas acerca do Filho, o seu trono, ó Deus, para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus 1:9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos seus companheiros. Pare e pense comigo, irmãos, esses reinos que passaram. Pense comigo nos tribunais, nas grandes cortes. Pense comigo nos poderes maiores das poderosas nações. O que você vê? O que você percebe? Corrupção, mentira, aquelas instâncias superiores da justiça que a gente achava que eram irrepreensíveis, aquela instância superior que você falava, esses homens não erram, aquelas instâncias que você falava, esse é um homem ilibado, íntegro, que não tem nenhum defeito. Vocês têm ouvido as notícias. Agora, Jesus não. A Bíblia Sagrada vai dizer que amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Jesus está acima dos tribunais, Jesus está acima dos juízes, Jesus está acima das cortes, e tudo passa por Ele. Ele é o grande juiz da terra e vai julgar tudo com justiça. Um advogado pode te enganar, um juiz pode votar numa causa injusta, mas o do justo juiz não passa. Ele vai julgar a sua casa, porque Ele odeia a iniquidade e Ele ama a justiça. Aleluia, aleluia, porque eu sei que muitos de nós às vezes somos enganados pelos nossos próprios advogados. Não sei se você sabe, às vezes você contrata um advogado, mas a parte do outro lado de lá paga mais e ele larga você. Nunca aconteceu isso com você, não? Mas Jesus não. Jesus é o justo juiz. Ele ama a justiça e Ele vai fazer justiça na sua vida. Ele vai fazer justiça na sua vida. Espere que Ele vai fazer justiça na sua vida. Diga um glória a Deus aí, aleluia. Eu vou parar por aqui. Eu tinha mais umas 5 coisas para falar que Jesus é superior. Mas depois, se você quiser, eu mando um esboço para você. Mas eu vim dizer hoje para você nessa manhã, pastor Ademir, Jesus é superior. Jesus é superior aos profetas. Jesus é superior aos anjos. Jesus é superior a Moisés. Jesus é superior à lei. Jesus está acima de tudo. E quando você conhece esse Jesus, sua vida muda. Aleluia, aleluia. E esse Jesus maravilhoso, Ele nos convida para participar da mesa dEle até que Ele venha.
É muito privilégio, irmãos. É muito privilégio. Nós vamos participar do pão que ele representa seu corpo e do cálice que representa o seu sangue. Eu não sei você, mas quando eu mais conheço a Bíblia e conheço Jesus, mais apaixonado por Jesus eu fico. Mais apaixonado pela palavra de Deus eu fico. E Hebreus escreve esse livro para dizer para aqueles que estavam saindo do cristianismo e voltando para o judaísmo: vocês estão voltando para Moisés, vocês estão voltando para a lei, vocês estão voltando para a velha aliança. E ele escreve dizendo: Jesus é superior. Diga comigo: Jesus é superior. Diga com mais força: Jesus é superior. Fica de pé e vamos cantar isso.